Tem gente que se afastou tanto, errou tanto, se perdeu tanto, que já nem consegue imaginar um caminho de volta. Mas essa parábola de Jesus mostra uma verdade que muita gente esqueceu. O problema não é só ter se perdido. O problema é acreditar que não pode mais voltar. Em Lucas 15, Jesus conta a história de um filho que escolheu sair da casa do pai, gastou tudo, caiu no fundo do poço e, quando já não tinha mais nada, decidiu voltar. Mas essa não é só uma história sobre dinheiro, erro ou arrependimento. É uma história sobre distância, vergonha, misericórdia e restauração. Jesus disse que um homem tinha 2 filhos. O mais novo chegou ao pai e pediu a parte da herança que lhe cabia. E o pai repartiu os bens entre eles. Poucos dias depois, aquele filho juntou tudo o que tinha e partiu para uma terra distante. Longe da casa do pai, longe dos limites, longe da presença, ele desperdiçou tudo vivendo sem direção. Mas depois de gastar tudo, veio uma grande fome naquela terra e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi trabalhar para um homem daquela região que o mandou para o campo cuidar de porcos. E ali, no fundo da humilhação, ele desejava até comer a comida dos animais. Mas ninguém lhe dava nada. Foi então que ele caiu em si e disse para si mesmo: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Eu vou me levantar, voltar para meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Então ele se levantou e foi. Quando ainda estava longe, seu pai o viu. E tomado de compaixão, correu ao encontro dele, o abraçou e o beijou. O filho começou a dizer: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel em sua mão e sandálias em seus pés. Tragam também o novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Reflexão: o filho mais novo não caiu de uma vez. Ele caiu aos poucos. Primeiro veio a distância, depois a ilusão de liberdade, depois o desperdício, depois a fome, depois a humilhação. E só então ele percebeu o quanto tinha se afastado. Muita gente vive assim por dentro. Saiu da paz, saiu da presença, saiu da sobriedade, saiu da direção. E agora acha que foi longe demais. Mas essa parábola mostra algo poderoso. O pai não foi atrás para controlar o filho, mas também não fechou a porta quando ele voltou. O arrependimento fez o filho se levantar, mas foi o amor do pai que o restaurou. Talvez hoje você se sinta quebrado, envergonhado, sujo por dentro, longe demais daquilo que um dia foi. Mas a mensagem dessa parábola é clara: a volta para quem decide se levantar. Deus não ignora o pecado, mas também não despreza quem volta de coração quebrantado. Quem se perdeu ainda pode ser encontrado. Quem caiu ainda pode se levantar. E quem foi longe demais, aos olhos humanos, ainda pode ser abraçado pela misericórdia de Deus. Talvez o seu maior erro não tenha sido cair. Talvez tenha sido acreditar que não havia mais caminho de volta. Mas ainda há. Levante-se, volte. O Pai ainda vê de longe.